Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus. Saúdo-vos, a igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais uma noite na presença do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quero compartilhar uma palavra de Deus para toda a igreja nesta noite. Com todo respeito e reverência, abre a tua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1. E o versículo 19, Epístola de Tiago, capítulo 1, e o versículo 19. E diz em cima o epígrafe: a prática da palavra de Deus. Eu quero ler junto com vocês o versículo 19, quando Tiago, inspirado por Deus, ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando o irmão Tiago ele escreve esse versículo, está contendo aqui três informações, três ensinamentos que nos são úteis para os nossos dias atuais. Ele começa dizendo que todo homem seja pronto para ouvir. Quando ele fala todo homem, ele está incluindo mulheres, casados, senhores, adolescentes, pré-adolescentes, a juventude, aos solteiros, a todo aquele que é ser humano. Ele disse: todos vocês seja pronto para ouvir. Se Tiago falou isso, porque estava vendo um grande problema. Deus ele fala para a gente porque está havendo um grande problema. E muitas vezes nós não sabemos ouvir as pessoas. Nós até escutamos, sim, que a pessoa está falando, mas ela não guarda no seu coração. Eu vim crescendo, e quando a mãe chamava o seu filho, e o filho não ouvia a sua mãe, ele ouvia, mas não guardava, não atendia. As pessoas diziam: ele tem ouvido em mercador, porque ele não guarda a palavra. E Tiago está dizendo: todos vocês têm que estar pronto para ouvir. Quando a gente começa a ouvir, nós temos uma base para responder. Quando a gente começa a prestar atenção nas palavras, nos que as pessoas estão dizendo ao nosso respeito, seja um problema que ela venha até você, nós temos que primeiramente fazer o quê? Ouvir. Quando nós ouvimos, nós estamos reorganizando os nossos sentimentos, nós estamos pensando em uma palavra certa, correta, para dar àquela pessoa. Muitas vezes Deus fala conosco, nós ouvimos só por ouvir, mas o que Tiago está dizendo é o ouvir, mas guardar a palavra no coração e atender a sua voz. Se você observar no livro de Apocalipse, Deus falando para os anjos da casa dele, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Tem ouvido? Ouça a voz do Senhor Jesus. Não só por ouvir, mas guarde ela, atente para ela, guarde ela no seu coração, não deixe entrar em um lado de um ouvido e sair no outro, mas guarde. Tiago está dizendo: primeiramente, vocês têm que estar pronto para ouvir. Quem ouve, ele consegue raciocinar, ele consegue pensar nas respostas que vai dar. Imagina se alguém vir falar com você e você não quer ouvir ela, e você vai falando o que pensa, atropela tudo. Você é tido como um homem ignorante, você é tido como uma mulher ignorante que não sabe ouvir, porque nós temos que ouvir.
temos que ouvir o nosso pastor, temos que ouvir os nossos irmãos. Mas quando Tiago diz ouvir, mas não é ouvir tudo que se fala por aí, porque nós vamos ter que ouvir aquilo que nos edifica. Será que você é obrigado a estar com uma pessoa que vai falar coisas errantes, coisas que não servem? Você é obrigado a estar perto dela? Você se afasta dela, porque você vai ouvir coisas que não convém a gente. Mas ouça o que é certo. Ele fala, tenha o ouvir com um discernimento, para você saber o que é a voz de Deus, o que é a voz do homem e qual é a voz de Satanás. Você tem que ter o discernimento para ouvir, perceber se isso é do homem, se isso é de Satanás ou se isso procede de Deus. Ele diz, esteja pronto para ouvir. Segundo lugar, ele fala, tardio para falar. Toda pessoa que fala muito é cabuloso, é cabulosa, enche muito a paciência da gente. Ele está dizendo, não se apresse a falar, primeiro ouça, e depois não se apresse para falar. Tem pessoas que a gente vai conversar, aliás, ela vem até nós e diz, irmão, eu quero uma ajuda do Senhor, eu quero uma ajuda da senhora, eu estou passando por um problema, então conte, meu amado, conte, minha amada, eu estou aqui lhe ouvindo, para lhe dar uma resposta, para lhe ajudar, fale. E ela começa a pelelei, mas irmão, calma, não acabei não, e começa a falar, e aí, irmão, vai me ajudar? Não tem como te ajudar. Para começar, eu nem sei o que você falou. Você começou aqui, terminou ali, começou aqui de novo, então vira uma bagunça. A gente que é servo de Deus, nós temos que ser tardios para falar. Observa-se que Tiago não está condenando o homem de Deus a falar. Se nós temos ouvido, é para ouvir. Se nós temos boca, é para falar. Mas e quando ele fala isso, ele diz, tenha cautela no que vocês vão falar, porque quem muito fala, muito se precipita. Então, se você falar coisas desordenadas, você está cavando a tua própria cova, você mesmo está se arruinando. A gente sabe que o casal foi feito por Deus, e a mulher fala mais do que o homem. Eu não estou aqui para condenar a mulher, eu não estou aqui para perturbar a mulher, mas a ciência diz isso. Você, irmão que está aí, você tem uma mulher em casa, e você sabe que ela fala muito. Eu não estou aqui querendo contenda, mas eu quero que vocês tenham a noção da palavra de Deus, aqui bem explicada e bem simples. A mulher fala mais do que o homem, a ciência diz isso. A única vez que o homem fala muito na vida é quando ele quer conquistar a mulher. Quando ele conquista, ele para de falar, e a mulher continua falando. É assim que funciona. Em média, a mulher fala 20.000 palavras por dia, enquanto o homem fala 13.000 palavras por dia. Natural do homem e da mulher. Mas a gente é cristão, nós temos que ser o quê? Transformados por Deus. Se tu fala 20, mulher, fala 15. Brincadeiras à parte, mas Tiago está dizendo, cuidado para não falar muito. Se vocês me compreendem, cuidado para não falar muita bobagem, cuidado para não falar muita besteira. Seja tardio no teu falar. Quando você for falar alguma coisa, cuidado para não sair algo que vai matar o teu irmão. Porque nós muitas vezes, irmãos, condenamos com a nossa própria língua os nossos irmãos, falamos muito mal dele. Você que está sentado aí, e eu, apontem um dedo para mim. Vocês que falam, se falam, cuidado, porque você tem pai, você tem mãe, você tem um filho, você tem uma filha. Então, antes de apontar o dedo, antes de falar desordenadamente, olhe para si. Peço desculpa pela minha ausência na casa do Senhor, não por completo.
E quando eu não posso, estou um pouco sobrecarregado, eu aviso o meu pastor: pastor, eu estou com muito serviço. Então, não fique tanto preocupado, porque eu posso chegar tarde, eu posso não chegar no dia. Mas antes de você falar de mim, ore por mim, porque eu sou ser humano igual a você. Eu dou meu dízimo, eu me esforço para orar, me esforço para ler Bíblia, me esforço para pregar. Deus sabe que eu estou fazendo isso, mesmo com minha falha. Estou lutando para ser uma pessoa melhor. Estou lutando para poder dar uma resposta certa para os meus irmãos e não magoar ele, porque antes eu era muito agitado. Hoje eu estou me controlando a minha boca, porque a gente se perde pelo falar muito, irmãos. Isso não leva a gente a lugar nenhum. E para fechar, Tiago diz: tardio para falar, que é o segundo, e o terceiro: seja tardio para se irar. Será que é pecado irar? Não. O pecado é quando você finaliza aquilo. Ele disse: irai-vos, mas não pequeis. O problema é o pecar. O problema é quando você receber a palavra. O problema é quando você receber uma afronta. Como é que você vai fazer com essa afronta? O que você vai fazer com essa palavra de maldição? Se você vai conseguir ter o equilíbrio, ou você vai pecar, ou você vai falar, ou você vai brigar com esta pessoa. Irai-vos, mas não pequeis. É normal do ser humano ter raiva, aquela raiva daquele momento. O que não pode é guardar ódio, irmãos. Alguém me fez mal, eu fiquei com aquela raiva no momento, aquela ira no momento, mas eu vou pedir perdão a Deus, para Deus tirar esse algo de mim. E quando é daqui a 5 minutos eu estou bem com essa pessoa, não tenho mágoa e nem raiva. Então, que eu primeiramente adquira o que esse irmão Tiago ele falou, essas 3 coisas, guarde no coração, e você verá a diferença. Amém? Deus te abençoe.